nessa semana nós estávamos na lição número 8 da lição da Escola Sabatina. E nessa semana nós vamos resumir a lição número 8, que tem como seu tema Aliança no Monte Sinai. Por isso é tão importante já você assistir o vídeo até o final. Não saia desse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito e também ative o sininho das notificações, deixe seu comentário e no final deixa aquele seu like porque é muito importante e fortalece bastante o canal. Juntos vamos estudar aqui a lição número 8, que tem como seu tema Aliança no Monte Sinai. Mas antes de nós fazermos o resumo dessa lição, convido já você a fechar seus olhos, juntos vamos orar, pedir o Espírito Santo e a bênção de Deus ao meio do nosso estudo. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer porque o Senhor é sempre bom para conosco. Obrigado, Senhor, por ter nos cuidado ao longo de toda a semana. Obrigado, Senhor, por ter estado conosco nesse momento. Por favor, Senhor, pedimos que o seu Santo Espírito possa estar no nosso meio, abrindo nossos corações de modo que nós possamos estudar e entender a sua mensagem. Ilumine nosso conhecimento. Também esteja com esse irmão e essa irmã que está do outro lado da tela, que vai estudar a lição da Escola Sabatina comigo nesse momento. O Senhor possa o abençoar, o Senhor possa abrir também seu entendimento, de modo que possa entender a sua palavra e a sua sagrada Escritura. Então, graças a horas teremos nesse momento, suplicamos e entregamos tudo em suas mãos, em nome de Senhor Jesus. Amém. Oramos a Deus e acabamos aqui de pedir a bênção de Deus em meio ao nosso estudo e já vamos passar para a nossa lição. A lição da Escola Sabatina dessa semana é muito importante, porque ela nos fala de algo também tão importante, Aliança no Monte Sinai. E esse tema nós encontramos seu verso para memorizar em Êxodo capítulo 19, ao verso 4 até ao verso 6. Então a leitura diz: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Aqui nós encontramos a palavra de Deus tão clara. Deus, ele fala ao povo. Ela diz: eu os tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, da casa do pecado. Vos tirei para onde? Para a terra prometida. E Deus diz que eu os tirei para que vocês possam ficar mais próximos e mais perto de mim. E acima de tudo, Deus, que vocês serão a minha propriedade, se vocês ouvirem e obedecerem a minha voz e também guardarem a minha aliança e os meus mandamentos. Nesse verso, para memorizar, nós tiramos algumas lições. A primeira lição que nós tiramos é o seguinte: Deus sempre, quando Ele nos tira do pecado, Ele nos leva para mais próximo dEle, para que Ele possa nos cuidar e para que nós possamos estar seguros em seus braços. E não só também a palavra de Deus diz que Deus tirou o povo de Israel na terra do Egito. Muitas pessoas pensam ou acham que Deus tirou o povo de Israel na terra do Egito e Deus os colocou no deserto, ou seja, os colocou na terra prometida. Mas a palavra de Deus é clara, diz que Deus os tirou daquele lugar para que eles pudessem estar mais próximos e mais perto dele. Veja só mais o que a lição diz. Quando nós nos afastamos de Deus, Deus nos procura e Ele nos chama. Um exemplo claro disso nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versos 9, onde nós encontramos que quando Adão e Eva pecaram, Deus foi no jardim do Éden e chamou o homem e lhe disse: Adão, aonde você está? Aqui nós encontramos uma lição muito clara e também encontramos algo tão maravilhoso. Deus é sempre um Deus de amor e Ele sempre procura os seus filhos quando eles estão perdidos ou quando eles estão mais longe dele. Deus é aquele Deus de amor que sempre se preocupa com os seus filhos. Quando nós nos distanciamos de Deus, Deus, Ele vem nos chamando, Ele vem nos procurar para que a gente possa estar cada vez mais próximo e mais perto dele. É por essa razão que Deus tirou o povo de Israel na terra do Egito e lhes colocou na terra prometida, para que eles pudessem estar mais próximos e mais conectados com o Senhor, nosso Deus. E a lição do domingo, ela nos fala sobre o Monte Sinai. Aqui a lição diz: Deus levou os israelitas ao Monte Sinai, onde pouco depois lhe daria os 10 mandamentos, o decálogo. A palavra de Deus deixa claro, diz que Deus tirou o povo de Israel na terra do Egito e foi com ele até ao Monte Sinai. E chegando ao Monte Sinai, a palavra de Deus diz que Deus deu o decálogo ao povo, deu os 10 mandamentos ao povo. Para que servem os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos servem para nós como um guia, como um caminho que nos leva à salvação. Ou seja, os mandamentos não nos salvam, mas os mandamentos eles nos apontam à salvação. Por meio dos mandamentos, nós podemos alcançar a salvação. De que maneira? Primeiro, os mandamentos não salvam. Os mandamentos nos apontam à salvação. Aonde os mandamentos nos apontam? Os mandamentos nos apontam a Cristo. E é por meio de Cristo que nós temos agora acesso à salvação. E veja mais o que a lição ela nos explica, diz: essa é também a montanha em que Deus chamou Moisés para liderar Israel. Êxodo 3, versos 1 ao 10. Naquele momento, Deus informou a Moisés que ele adoraria ao Senhor naquele mesmo local, junto com os israelitas libertados, o que seria um sinal de que Deus de Abraão, Isaque e Jacó os estavam conduzindo. Êxodo 3, verso 12. Após 2 meses de viagem, os israelitas chegaram ao Monte Sinai. Êxodo 19, verso 1, onde ficaram cerca de 1 ano. Naquele ano, Deus entregou inúmeras leis. Êxodo 19, versos 40 e Levítico 1, 27.
A palavra de Deus deixa claro, diz que o povo de Israel teve que frequentar 2 meses de viagem para chegar ao Monte Sinai. E quando chegaram naquele lugar, a palavra de Deus deixa claro, diz que Deus deu inúmeras leis ao povo de Israel, para que eles pudessem cumprir e seguir essas leis, essas ordenanças. Mas para que serve a lei e para que servem essas ordenanças? Primeiro, a lei serve como um guia para o nosso caminho. A lei serve como uma placa de sinalização. A lei serve para nos indicar o caminho certo e também para nos indicar o caminho errado. É por essa razão que a lei serve. E por conta dessa lei, Deus ordenou ao povo para que pudessem guardar e observar essa lei, para que pudessem andar segundo a vontade de Deus. Todo aquele cristão que quer agradar a Deus, todo aquele cristão que quer fugir e viver longe do pecado, ele precisa guardar a lei. Tanto que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que Jesus não quebrou a lei. Hoje no mundo existem várias pessoas que dizem que Deus quebrou a lei, que dizem que Jesus quebrou os mandamentos. Mas a verdade é clara, Jesus não quebrou a lei, Jesus não quebrou os mandamentos, Jesus guardou os mandamentos e ele ensinou seus discípulos também a guardar esses mandamentos. Por mais que muitas pessoas não acreditem que Jesus guardou os mandamentos, mas é claro e é patente na Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18, a palavra de Deus nos ensina que Jesus não quebrou a lei, mas ele veio dar o seu verdadeiro sentido, ou seja, o seu verdadeiro significado, como que eles poderiam guardar os mandamentos. E também a lição deixa claro, diz que Deus tomou a iniciativa e estabeleceu aliança entre ele e Israel sobre a condição da obediência do povo e de manter um relacionamento com ele. Deus prometeu fazer dele tesouro especial e reino de sacerdote e nação. Ser um povo santo significa ser dedicado a Deus e revelar seu caráter aos outros, especialmente às nações ao redor. Israel também foi chamado para atuar como um reino de sacerdote que conectaria pessoas com Deus, levando a elas, ensinando-lhes sua vontade e suas leis. Veja, Deus deu ao povo de Israel a aliança para que por meio deste povo também os outros povos pudessem ter acesso à salvação. Deus colocou o povo de Israel no mundo para que esse povo pudesse guiar os outros povos, para que esse povo pudesse chamar aos outros povos para estarem conectados com Deus. E a palavra, é claro, diz que por meio do povo de Israel era necessário que eles pudessem também chamar os outros povos ao redor para que pudessem se conectar com Deus. E aqui nós tiramos uma lição tão importante. A primeira lição que nós podemos tirar é o seguinte: a palavra é clara, diz que todos aqueles que precisam ter acesso à salvação precisam se conectar com Deus e também precisam seguir a sua vontade. Nisso nós encontramos que o povo de Israel, sendo chamado eles como um ministério, ou sendo chamado eles como um evangelista naquela época, era necessário que eles pudessem buscar a conexão com Deus e também pudessem seguir a sua vontade. Fazendo isso, eles estariam a chamar os outros povos para poder adquirir a salvação. Então, o Israel foi colocado no mundo como fonte de luz e também como fonte de salvação para as outras nações. Mas também nós encontramos que o povo de Israel precisava se dedicar e também precisava de buscar a Deus. Quem são o Israel de hoje? E que nós hoje somos chamados como filhos de Israel. Por quê? Porque nós guardamos os mandamentos, guardamos suas ordenanças e, acima de tudo, observamos o santo sábado do Senhor. Por essa razão, também nós somos chamados a buscar as outras pessoas para que possam aprender do Senhor, para que possam aprender de nós aquilo que nós aprendemos do Senhor e também ensinando as outras pessoas a guardar os mandamentos do Senhor. Mas importa que a palavra de Deus diz que nós não conseguiremos ensinar alguém algo que nós não aprendemos. E é impossível ensinarmos às outras pessoas aquilo que nós não aprendemos e também aquilo que nós não ouvimos. Por isso é tão importante nós, como filhos de Deus, sermos santos e também sermos dedicados na sua palavra, nos seus ensinamentos e também nos seus preceitos, para que deles também possamos transmitir para as outras pessoas. E a lição ainda continua, diz: tesouro especial de Deus, porque ele desejava que seu povo se tornasse seu canal para iluminar o mundo. Essa aliança foi o estabelecimento legal do relacionamento entre Deus e o seu povo. A fórmula geral da aliança, com leves variações no texto. E eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Jeremias 31, versos 33. A palavra de Deus deixa claro. Diz que para que nós possamos ser o povo de Deus, é necessário que nós possamos aceitar a Deus em nossa vida como nosso Deus. Não simplesmente aceitar a Deus como nosso Deus, mas também aceitar as suas ordenanças, aceitar os seus mandamentos, aceitarmos a sua aliança. O que seria ter uma aliança com Deus? Para que a gente tenha uma aliança com Deus é muito simples. A primeira coisa que nós devemos fazer é a seguinte: guardar os seus mandamentos, seguir sua palavra, fazer sua vontade e também seguir suas ordenanças. Fazendo isso, nós estaremos ali a criar um pacto, uma aliança com o Senhor nosso Deus. O povo de Israel tinha essa aliança com Deus por meio do quê? Por meio dos 10 mandamentos. E nós hoje temos acesso a essa aliança por meio dos 10 mandamentos de Deus que nós encontramos no livro do Êxodo, capítulo 20. Veja só o que a lição da segunda-feira nos fala, preparando-se para a entrega da lei.
Aqui nós encontramos algo tão importante. Antes que Deus desse a Moisés a lei dos 10 mandamentos, era importante que o povo pudesse se preparar. O que poderia fazer o povo para se preparar? Juntos vamos ler a lição de hoje. Deus deu instruções sobre o que fazer a fim de se preparar para a entrega da lei no Sinai. A pureza externa devia refletir a dedicação total a Deus. A primeira coisa, a pureza. Irmãos, o povo de Israel, embora que ele seja um povo chamado, também existia aí muita impureza, existia muito pecado envolvido, existia também tantas coisas que não agradavam a Deus. Por isso, por essa razão, eles foram chamados primeiramente para o quê? Para se purificar de uma forma externa. Se purificar externamente e depois se purificar de uma forma interior. Também a palavra de Deus nos ensina que eles também precisavam se dedicar na palavra do Senhor, guardar aquelas ordenanças que eles foram dados pelo Senhor. E isso implicava o quê? A obediência na palavra do Senhor. Nós hoje somos chamados também a sermos puros, sermos obedientes na sua palavra, sermos pessoas que buscam fazer sempre a vontade do Senhor. E se nós fazermos isso, nós estaremos criando uma aliança com o Senhor. Estaremos nos preparando para recebermos a Deus em nossa vida. Diz mais a lição. Israel precisava estar pronto para a manifestação da glória do Senhor. Esse evento foi acompanhado por trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que o povo tremeu de medo. Êxodo 9, versos 16. Importa dizer que a palavra de Deus nos ensina que o povo precisava passar por um preparo para receber os mandamentos do Senhor. A primeira coisa que eles poderiam se fazer é o quê? A dedicação e a pureza. Eles precisavam estar limpos de purificação, deixar todo o pecado, porque ali haveria se manifestar a glória do Senhor. Irmãos, a glória do Senhor não se manifesta em nossa vida quando nós estamos mergulhados no pecado, quando nós estamos mergulhados na profunda imundícia. A glória e a manifestação de Deus não agem em nossa vida. Por isso é tão importante que a gente fuja de todo o pecado, viva uma vida de dedicação, uma vida de busca e uma vida de entrega na palavra do Senhor. Só assim nós estaremos conectados com o Senhor, nosso Deus. E a Bíblia ensina, diz que lá viu-se grandes sons de trovões e também uma nuvem grande os cobria. E essa nuvem representava a presença de Deus. E aquelas vozes de trovões era a voz de Deus. E a palavra de Deus diz que dentro daquelas nuvens ouviu-se a voz do Senhor. Deus estava presente. Por isso, Deus não se apresenta perante aonde existe o mal. Deus não age onde existe a maldade. Deus não age onde há o pecado em nossos corações. Para que Deus possa agir, fazer muitos milagres e muitas maravilhas em nossa vida, é necessário que a gente fuja todo o pecado e se conecte com o Senhor, nosso Deus. Os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Eles foram a substância e o fundamento dos padrões divinos para toda a humanidade. Seus princípios são eternos e universais. Os princípios dos mandamentos são eternos e são universais. Existem pessoas que dizem que os mandamentos foram dados simplesmente ao povo de Israel. Os mandamentos foram dados simplesmente ao povo de Israel, aos hebreus, aos judeus. Importa dizer que a lição é clara e ensina que os mandamentos é universal. Os mandamentos é para todos nós. Os 10 mandamentos não foram dados simplesmente aos judeus, mas sim os mandamentos foram dados para que todos nós possamos guardar e seguir os mandamentos do Senhor. Quando nós queremos obedecer ao Senhor, importa que a gente siga os mandamentos do Senhor e guarde essa palavra, porque os mandamentos é universal. Os mandamentos não foram dados simplesmente a uma pessoa. Importa que a gente guarde esses mandamentos hoje. Mas hoje existem pessoas que dizem que os mandamentos foram abolidos com o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é mentira. Jesus não aboliu os mandamentos na cruz, mas sim Jesus, ele nos mostrou a forma e a maneira correta de guardar os seus mandamentos. Isso também a Bíblia nos ensina que os mandamentos é universal e nós precisamos guardar esses mandamentos para a nossa vida. E a Bíblia ainda diz, de acordo com o relato bíblico, o decálogo foi proclamado por Deus, Êxodo 9, verso 19, e escrito por ele, Êxodo 24, versos 12, ou Êxodo 31 a 18. A Bíblia diz, Deus é quem escreveu os 10 mandamentos, não foi Moisés. Deus foi ele quem falou os mandamentos e ele escreveu em 2 tábuas de pedra e entregou a Moisés. Foram os próprios dedos de Deus que escreveram os mandamentos, mas muitos dizem que quem escreveu o mandamento foi Moisés. Moisés não escreveu os mandamentos, mas sim Moisés foi dado os 10 mandamentos pelo Senhor. E Moisés não escreveu os mandamentos. Importa, irmãos, que a gente entenda algo. Deus manda Moisés para fazer simplesmente as 2 tábuas de pedras. E Moisés fez as 2 tábuas de pedra e foi com ele ao Monte Sinai. E chegando lá, Deus escreveu agora os 10 mandamentos e os entregou a Moisés. E Moisés foi dar ao povo. Mas hoje existem muitas pessoas que dizem que os mandamentos foram escritos por Moisés. A Bíblia deixa claro, diz que foi dado 2 vezes a Moisés como uma dádiva especial. Êxodo 32, verso 19. O decálogo é chamado de 2 tábuas de testemunho, ou seja, a palavra da aliança. Isso nós encontramos em Êxodo
34, verso 28. Eles foram escritas nas duas tábuas da aliança, Deuteronômio 9:9. Na palavra original, o decálogo é conhecido como as duas tábuas de testemunha, ou seja, a aliança. Então, na tradução para o português, agora que nós usamos, ele é traduzido agora como os 10 mandamentos, porque lá encontra-se os 10 mandamentos do Senhor. Mas a palavra de Deus deixa claro que esse mandamento foi dado a Moisés como uma oferta especial para que ele pudesse dar ao povo e juntos eles pudessem caminhar. E diz mais, a Bíblia apresenta duas versões do decálogo, com diferentes muito pequenas. A primeira está registrada em Êxodo 20, verso 1 ao 17, e a segunda em Deuteronômio 5, versos 6 ao 21. A segunda versão, apresentada oralmente por Moisés a Israel, foi dada quase 40 anos depois do sinal, pouco antes de o povo entrar na terra prometida, Deuteronômio 1, versos 3. E também a Bíblia diz que Paulo resumiu a lei de Deus como amor. Ele citou o decálogo em Romanos 13, versos 8 ao 10, o amor e a essência da lei de Deus, porque ele é um Deus de amor. 1 João 4, versos 16. Os decálogos, os 10 mandamentos, eles são apresentados como também a lei do amor. Porque os 10 mandamentos representam o amor. Também os 10 mandamentos representam o caráter e também representam a manifestação e também representam o caráter de Deus. E a Bíblia deixa claro, diz que também o apóstolo Paulo resumiu os mandamentos em amor. Lá em Romanos 13, verso 8, nós encontramos isso. O apóstolo Paulo resume os mandamentos em amor. Então, os 10 mandamentos são resumidos em amor. Então, é importante que a gente guarde esses mandamentos, porque ali nós encontramos a manifestação do caráter de Deus, os princípios de Deus para a nossa vida. E todo cristão precisa guardar essa lei. E diz mais, o decálogo não começa com os mandamentos, mas com a ação de Deus para com seu povo, revelando a graça. Os mandamentos, elas mostram a graça de Deus. Ali nós encontramos a graça de Deus, a misericórdia e o seu perdão. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos de guardar os mandamentos, e se nós queremos conhecer a vontade de Deus, importa que a gente guarde esses mandamentos. E é de mandamento que nós iremos conhecer a vontade de Deus. E também, nesse mandamento, nós encontramos ali a graça de Deus. E diz, o Senhor primeiro mostrou sua graça ao dar liberdade e salvação a Israel. E só então revelou sua vontade. Os mandamentos deviam ser observados por amor e gratidão pelo que Deus havia feito pela nação. Os mandamentos foram dados como ação de graça e como a misericórdia do Senhor, e também deveriam ser guardados como um sinal de gratidão e o amor de Deus. E também diz, a palavra-chave do decálogo é amor. Em Romanos 13, 10, o mandamento supremo é o amor, expresso de 12 modos. O amor a Deus e também o amor ao próximo. Isso nós encontramos em Deuteronômio 6, versos 5, e também Levítico 19, 18. Nos 4 primeiros mandamentos, o decálogo explica o que significa amar a Deus. E nos 6 mandamentos seguintes explica o que significa amar ao próximo. Então nós encontramos as duas tábuas de pedra. E as primeiras tábuas, elas encostam lá 4 mandamentos. E esses 4 mandamentos, elas nos ensinam como que nós devemos amar a Deus. Os 6 mandamentos do lado da outra tábua, elas nos ensinam como que nós devemos amar ao próximo. Logo, os mandamentos resumem-se em amor, porque é o amor entre eu e meu Deus e também eu e meu próximo. Então os mandamentos, elas refletem o amor e também elas é o caráter de Deus. E diz mais aqui, a palavra de Deus diz que o decálogo começa com o princípio de orar a Deus acima de tudo, amor vertical, e continua com o respeito aos outros, amor horizontal. E nós encontramos aqui 2 tipos de amor. Primeiro, o amor a Deus e também o amor ao próximo. Então os mandamentos são resumidos em amor, porque lá nós encontramos tudo em amor. Primeiro o amor a Deus e depois o amor ao próximo. Então é importante que a gente guarde esses mandamentos. E veja só o que mais a lição ela nos ensina, diz. O primeiro mandamento é orar e reverenciar a Deus, dando a Ele o primeiro e mais elevado lugar em todas as situações da nossa vida. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é o quê? Orar a Deus, respeitar ao Senhor, buscar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, em todas as situações da nossa vida. Irmãos, como cristão, importa que a gente aceite Deus como nosso salvador pessoal e o coloque em primeiro lugar em nossa vida. E isso é tão importante para a nossa vida, também tão importante para o nosso crescimento espiritual. E o primeiro mandamento também envolve confiança. Nós, como filhos de Deus, somos chamados também a confiar no Senhor. O segundo mandamento é orar e perseverar a posição exclusiva de Deus, não substituí-lo por algum ídolo, de qualquer forma, seja física, simbólica ou espiritual. Nossas refeições mais puras pertencem ao Senhor. Esse é o segundo mandamento. O segundo mandamento, ela nos ensina que nós devemos adorar simplesmente a Deus,
não precisamos de adorar ídolo de uma forma simbólica, de uma forma física, também de uma forma espiritual. A palavra nos ensina que nós precisamos de adorar simplesmente a Deus e não devemos ter ídolos em nossas casas. Não devemos ter aquilo que nos atrapalha e não devemos ter aquilo que nos afasta da presença do Senhor. E o terceiro mandamento é o seguinte: reverenciar o nome de Deus, seu caráter e reputação. Esse é o terceiro mandamento: reverenciar o nome do Senhor. O que seria reverenciar o nome do Senhor? É elevar o nome de Deus, louvá-lo, engrandecê-lo. Isso que é reverenciar o nome do Senhor. E, acima de tudo, respeitar o nome de Deus. Esse é o terceiro mandamento. E o quarto mandamento é a respeito da guarda do sábado. Orar seu dia de descanso e adoração. Sábado, santificar o sábado, guardar o sábado. O sábado encontra-se lá nos 10 mandamentos de Deus e faz parte dos 4 mandamentos que é amor a Deus. Se nós amamos ao Senhor, precisamos também de guardar o sábado, porque o sábado consta lá nos 10 mandamentos. E todo cristão precisa guardar esses mandamentos para que não possa pecar contra o Senhor. Hoje, quando nós pecamos contra o Senhor, nós desobedecemos uma certa ordem, uma certa ordenança, um certo mandamento que os diz. Irmãos, olha, a Bíblia diz que não cometerás adultério. Se nós adulteramos, então nós pecamos contra Deus. E a Bíblia diz que não matarás. Se nós matarmos, então nós pecamos contra o Senhor. Então o pecado é a transgressão da lei, como é descrito em Romanos. E não só também, o pecado é a desobediência da palavra do Senhor. E o quinto mandamento é respeite os pais. Esse é o quinto mandamento. Como cristãos somos chamados nós a respeitarmos os nossos encarregados e a amá-los em nossa vida. E a Bíblia diz que se nós respeitarmos os nossos encarregados, então Deus vai aumentar os seus dias de vida nessa terra. E esse é um dos mandamentos com promessa que nós encontramos aqui na Bíblia, os 10 mandamentos do Senhor. E também o sexto mandamento é respeitar a vida. Irmãos, precisamos respeitar a vida das outras pessoas. Nesse caso, não matar, não roubar, não fazer mal a ninguém. É isso que a Bíblia nos ensina. O sétimo mandamento, respeitar o casamento. Somos chamados nós a respeitarmos o casamento, a orarmos nosso casamento e, acima de tudo, cuidarmos do nosso casamento. É isso que a lição da Escola Sabatina dessa semana quer trazer para nós, para que a gente viva uma vida de felicidade dentro do nosso casamento. Precisamos respeitar uns aos outros. 8. Respeitar a propriedade das pessoas. Também o oitavo mandamento nos ajuda de modo que nós possamos respeitar as propriedades das outras pessoas. Não roubar, não fazer mal a ninguém. É isso que a Bíblia nos ensina. E 9. Respeitar a reputação dos outros. Respeitar a reputação. Respeitar a outra pessoa. Isso é muito importante para a nossa vida. Isso também nós encontramos nos mandamentos do Senhor. Então, esse é o amor ao próximo. Se nós amamos aos outros, nós precisamos de respeitar a reputação, precisamos não matar, precisamos não adulterar, precisamos também não fazer mal contra a outra pessoa. O 10º mandamento é respeitar a si mesmo, para que nenhum desejo egoísta manche seu caráter. Respeitar a si mesmo. Precisamos nós nos respeitar, nos cuidar e, acima de tudo, fazer com que nada venha nos atrapalhar. Jesus afirmou ao seu discípulo, disse: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Todos aqueles que amam a Jesus precisam guardar desses 10 mandamentos. Mas hoje existem muitas pessoas que dizem que amam a Deus, mas não guardam os mandamentos do Senhor. Lembre que a palavra de Deus: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas sim aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor, obedecer a sua palavra e andarmos segundo a sua vontade. E veja só o que a lição da quarta-feira diz: diferentes funções da lei de Deus. A lei de Deus revela seu caráter, quem Ele é. Assim como Deus é santo, justo e bom, também a sua lei é santa, justo e o mandamento é bom. Romanos capítulo 7, verso 12, é claro em dizer que os mandamentos é justo, santo e bom. E assim como Deus é santo, os mandamentos também são santos, porque os mandamentos representam o caráter de Deus. E nós, como filhos de Deus, precisamos também ser santos. A Bíblia diz: sejam santos assim como Ele é santo. Se nós somos cristãos, aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, somos chamados a nos santificar. Santificar, somos santificados por meio da palavra, somos santificados por meio da obediência na palavra do Senhor. A lei é vista de maneira bastante positiva. No livro de Mateus capítulo 5, verso 17 ao 18, nós encontramos aqui a palavra de Deus dizendo que Jesus não quebrou a lei, mas Ele veio dar o seu verdadeiro significado. E a palavra de Deus nos diz no livro de Salmo que esses mandamentos também o salmista meditava dia e noite, mostrando claramente que os mandamentos é justo e bom, os mandamentos também é perfeito para a nossa vida, e se nós meditarmos nesse mandamento, nós prosperaremos. A lei nos ajuda a ficarmos longe do mal e nos concede sabedoria, entendimento, saúde
prosperidade e paz. Deuteronômio 4, verso 1. A palavra nos ensina que os mandamentos nos ajudam a termos saúde, paz, sabedoria e entendimento. Só por meio do mandamento. E como que nós podemos ter essas qualidades? Por meio da obediência da palavra do Senhor. Quando nós aceitarmos a obediência na palavra do Senhor, nos submetermos a ela, então nós seremos sábios o suficiente. A lei de Deus é como uma cerca que cria um grande espaço livre para a vida e mostra que, além de um limite específico, existem perigos, dificuldades, complicações e até mesmo morte. Gênesis 12, versos 16. Lembre-se, irmãos, que quando Adão e Eva desobedeceram à lei do Senhor, eles agora passaram a enfrentar o quê? A morte. Porque a palavra diz que se comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Então eles desobedeceram a palavra, desobedeceram o mandamento, desobedeceram a ordenança de Deus e veio as consequências graves na sua vida, que é o quê? A morte. Então, irmãos, nós como filhos de Deus precisamos de guardar esses mandamentos para que a gente tenha paz e saúde. E diz mais, a lei também é como uma placa de sinalização que aponta para Jesus, o qual perdoa nossos pecados e transforma nossa vida. 2 Coríntios 15, verso 17. A Bíblia nos ensina que a lei é como uma placa de sinalização que é colocada na rua e vai nos mostrar que lá em frente existe um obstáculo e esse lado existe um mal. Se nós queremos, dessa forma, ter uma vida de sabedoria, uma vida boa, uma vida de paz, tranquilidade e maravilha e milagre na nossa vida, precisamos de guardar esses mandamentos. E também a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que os mandamentos é como um espelho em nossa vida. Um espelho simplesmente é colocado em nossa frente para nos mostrar as manchas, mas ela não retira as manchas. Assim também são os mandamentos do Senhor. Elas estão lá para nos mostrar o pecado, mas ela não tira o pecado. Agora, quem tira os pecados é Jesus. Não, os mandamentos apontam a Cristo. Quando nós vamos a Cristo, a sua palavra se cumpre, que Ele nos perdoa e nos purifica de toda impureza, e ela faz a sua justiça em nossa vida. E também a Bíblia nos afirma dizendo que a lei de Deus é como promessa para nós. Deus nos deu a lei de Deus como uma promessa em nossa vida. E nós lemos isso. Os 10 mandamentos são 10 promessas que nos guiarão no caminho certo para que Ele possa fazer coisas maravilhosas por nós. Mas para isso devemos obedecê-lo. Os 10 mandamentos são promessa para a nossa vida. Para que Deus possa cumprir a sua vontade em nós, nós temos que obedecer. Então aí há uma condição. Se nós queremos milagres, se nós queremos bênçãos, se nós queremos maravilhas, se nós queremos prosperidade, é importante que a gente guarde esse mandamento. Se nós guardar esse mandamento, então Deus vai cumprir a sua palavra. Porque os 10 mandamentos são 10 promessas para a nossa vida. Paulo afirmou que Jesus Cristo é o fim da lei. Como que Jesus é o fim da lei? Muitos interpretam dizendo que Cristo é o fim da lei. Se Ele é o fim da lei, então Ele veio quebrar a lei. Não. Cristo é o fim da lei no sentido de que os mandamentos é como um sinal que nos aponta a Cristo. E quando nós chegamos a Jesus, não precisamos mais de lei. O que nós precisamos agora é do perdão de Cristo para a remissão e para a purificação dos nossos pecados. Cristo é o fim da lei e Ele é aquele que é o consumador de todas as coisas. E a palavra ainda diz mais. Cristo é o fim da lei, mas não no sentido de que Ele a tenha abolido ou eliminado. Em vez disso, significa que Cristo é o objetivo e a finalidade da lei. Cristo é o propósito para a qual a lei foi dada. Como resultado, todo aquele que crê e declara justo, em Romanos 10, verso 4, não quer dizer que o sacrifício expiatório de Cristo não deu fim à validade e perpetualidade da lei. Paulo destacou a importância da lei, bem como sua legitimidade e autoridade permanente. Romanos 3, verso 33. Então, a lei aponta a Cristo. O Cristo é o fim da lei. Não no sentido de que ele tenha abolido ou tenha substituído a lei de Deus, ou seja, tenha substituído essa aliança. Hoje temos a salvação por meio de Cristo. Somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça por meio da fé e não pelas obras. A lei não nos salva, mas é importante que a gente guarde essa lei. E é importante que a gente siga essa lei. E é importante também que a gente busque a Jesus dia após dia na nossa vida. Se nós queremos ser salvos, se nós queremos que os mandamentos de Deus, se nós queremos que Deus faça milagres, faça muitas maravilhas na nossa vida, precisamos nós de guardar esses mandamentos. Precisamos de preparar nossos corações para que a gente aceite Jesus em nossa vida e também para que Jesus Cristo possa se manifestar em nossa vida. Por isso, irmão, é tão importante que a gente hoje aceite Jesus e se purifique. Fique longe de todo o pecado. Fique longe de tudo aquilo que nos atrapalha. Fique longe de tudo aquilo que nos leva à ruína. Cristo quer nos salvar. Cristo quer te salvar. Por isso é tão importante que eu e você possa aceitá-lo como seu salvador pessoal à nossa vida. Por isso, querido, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Fique por aqui, que Deus te abençoe, deixe seu comentário, te vejo, te espero no próximo vídeo.